Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas e também na quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você nesse ano de 2019. Estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação e batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho do fruto do Espírito Santo e eu quero ainda dar voltar em alguns pontos que foram muito importantes. O fruto do Espírito, ele é o fruto, ele é um fruto. Como uma laranja, uma mexerica, uma pocã, ele é um fruto que tem vários gomos. Cada gomo é uma característica. E o fruto do Espírito Santo tem 9 características, né? Amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade. Esses que vocês pegaram nesse nosso quebra-gelo inicial e que vocês se juntaram e foram falar e conhecer um pouquinho sobre eles. Então, lá no livro de Gálatas 5, 22, diz assim... Primeiramente, ele fala sobre a vida no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, quando nós aprendemos do Senhor e andamos no Espírito, então nós damos o fruto do Espírito Santo. Quem não anda no Espírito, não se alimenta do Espírito, não se alimenta de Deus, não tem como frutificar. Uma laranjeira dá banana? Não. E uma bananeira dá mamão? Não. Se você é um filho de Deus, nascido de Deus, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo quando você creu, foi batizado, nós estamos falando de dons, estamos falando que você recebeu o Espírito Santo, que o seu corpo, você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, habita em nós, e então ele nos encaminha.
É assim que é assim que tem que ser. Se o Espírito Santo mora em você, habita em você, você vai caminhar sempre guiada por Ele, com os pés na palavra. Você não vai se enganar. De vez em quando vem aí uma tal de carne, que temos a carne, nós somos corpo, alma e espírito. Aí de vez em quando vem a carne querer se levantar, e o Espírito está mandando a gente para lá, e a carne manda a gente ir para cá. E aí a gente tem que bater nela, dar uma puxada e botar ela na linha certa do Espírito, para não pecar. Então o pecado, ele é um acidente. Nós pecamos? Pecamos. Somos seres humanos. Podemos pecar, mas nós não vivemos em pecado. O pecado na vida do crente, do cristão, é um acidente. Não uma constante, não uma rotina de vida. Porque o crente que anda em pecado não nasceu de novo. Há algo, falei isso aqui na última vez, da última nossa reunião. Como que nós vemos, visualizamos, reconhecemos esse tipo de atitudes, de comportamento na vida de uma pessoa. Se ele tem ou não tem o Espírito Santo, se ele anda ou não anda totalmente alinhado com o Espírito. São pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu comportamento. E o fruto do Espírito na nossa vida é algo assim, como uma base que vai alicerçar, que vai permear, dar o alinhamento, de forma que você não pode sair daquilo ali. Se você sair, você tem sim o Senhor Jesus que te traz de volta. Tem o perdão, tem a forma de nós nos reconciliarmos, nos trazer de volta para a presença do Pai e nos alinharmos de novo com Deus. Gálatas 5 diz então lá, a vida pelo Espírito. Eu vou ler, mas esse aqui, só para nós entendermos, voltarmos um pouquinho, não ficarmos perdidos. A vida no Espírito. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfaça os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Eu acabei de falar. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. A carne queria ficar em casa, debaixo das cobertas, vendo televisão, mas o Espírito mandou você vir para a igreja, porque você tem que vir, se encher da palavra, conhecer do seu Deus, a quem você diz que serve, saber para onde você está indo, de que forma você tem que andar. Amanhã é domingo, vai ter culto. Aí de manhã você quer ir passear para a feira, para o parque, correr, não sei fazer o quê. Mas aí o Espírito manda você vir para a igreja. Ah, mas eu não vou poder fazer tudo isso? Vai depois, vai passear no parque depois, escolhe o melhor horário. Porque tem tempo para tudo, mas nós temos que priorizar algumas coisas na nossa vida. Principalmente quando nós vemos que existem algumas lacunas que não estão representando fielmente o nosso Deus. Você já se pegou nessa situação como uma mulher de Deus, vindo à igreja, mas você vê na sua vida áreas de debilidades, áreas de falha, áreas de, vou usar aqui um termo, de um mau testemunho, que não condiz com aquilo que Deus tem para a nossa vida? São essas falhas que a gente vem aqui para corrigir. É nesse sábado como hoje que a gente vem aqui para corrigir esse tipo de situações que não podem acontecer. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Nós temos 9 frutos do Espírito, 9 características do fruto, não são 9 frutos. E olha quantas características nós temos das obras da carne. E ainda tem coisas semelhantes. Ira. Alguém se ira? A gente se ira. Mas a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pecais. Nós podemos nos irar. Jesus se irou. Quando ele chegou lá no templo, ele viu aquelas
bancas, barraquinhas de venda, ele cirou. Vocês lembram quando ele cirou? Ele levantou, quebrou, estão fazendo da minha casa um grande mercado, um grande comércio. Ele cirou. Mas não pecar. O nosso problema é quando nós pecamos. Quando nós queremos ir mais além e fazemos coisas que Deus não nos permite fazer. Que não é para nós fazermos, porque Deus é o nosso justo juiz. Ele é que é justiça. Ele é que promove conserto. Ele é que alinha todas as coisas. Ele é que restaura. Então nós devemos aprender também a orar a Deus e deixar Ele conduzir as coisas, que é muito melhor. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então cuidado com as nossas atitudes. São pequenas atitudes que nos afastam da presença de Deus. Pequenas atitudes que vão nos deixar de fora. Muitas vezes já estamos de fora de um reino. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Quem anda no Espírito vai praticar as obras do Espírito. Quando nós plantamos uma semente, imagina agora, você nem precisa ser jardineiro ou não entende jardinagem, mas quando nós plantamos uma semente, nós colocamos ela numa terra. Aquela terra, antes de nós plantarmos, nós vamos preparar essa terra. Você pode pegar uma terra dura, seca, rochosa, com pedra, com restos de raiz. Quem em casa mexe nas plantas vê restos de raiz. E você começa a adubar e arrumar aquela terra. Essa terra é o nosso coração. Essa terra, esse solo é o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração está exatamente assim, seco, rachado, rochoso, cheio de restos de plantas antigas que foram plantando, sabe, ideias antigas que vão lançando na sua mente? Já viu uma pessoa que tem um monte de informações de tudo que é religião, tudo é bonito, tudo é legal, um monte de informação. Quem já andou muito por aí sabe dessas coisas. Aí você tem que ir lá, quando ela conhece o Senhor Jesus, e ela aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você começa a arrancar. Isso é mentira. Isso não é. Vamos desfazer essa aliança, vamos desfazer esse pacto. Isso não é de Deus. Isso foi o inimigo que te mentiu, te enganou e te fez fazer esse tipo de aliança, de conchavo, e vai limpando aquele solo. Aquela terra vai sendo o quê? Revolvida, preparada. Esse assim é o nosso coração. E aí vem uma semente. Vamos pegar uma semente agora do Senhor, chamada amor. E Ele vai plantar uma semente, uma sementinha, imagina uma semente. Planta naquela terra ali, naquele coração, no teu coração. Aí planta, e aí depois vai deixar lá. O que precisa para aquela semente? Regar, cuidar. Na última semana eu falei muito sobre como nós vamos, de que forma nós podemos fazer com que o Espírito Santo habite em nós, que nós cresçamos na presença do Senhor. Em oração, jejuando, lendo em comunhão, lendo a palavra. Quando nós lemos e nos enchemos da palavra, nós vamos saber o que Deus tem para nós. A palavra de Deus é uma palavra, Deus nos fez, Deus nos criou, e nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é perfeito. Não tem absolutamente nada, uma situação sequer que você possa estar passando que a palavra de Deus não tem a resposta. Ainda que seja, se cale e ore. Ainda que seja isso, mas a palavra de Deus tem resposta para tudo. Tem para casamento, tem para problema financeiro, tem para problema sexual, tem para problema com filho, tem para comportamentos, tem para desvio, tem para distúrbios, tem para ira, para pecado, para gente que está em mornidão. Tem para a palavra de Deus, tem resposta para tudo, porque nosso Deus é perfeito. Deus não é um Deus que cria, que faz uma coisa que deixa assim ao vento, né? O mundo aí diz ao Deus dará.
ao vento, largado. Como muitas vezes nós fazemos, deixamos com nossos filhos. Quantas mulheres, eu estou falando para mulheres, vou falar de mulheres, que têm filhos e deixam de ministrar na vida dos seus filhos. Mulher de Deus ministra na vida do seu filho. Ministra a palavra de Deus, ministra comportamento, identidade de filho de Deus. É em casa que eles vão aprender isso. Não é aqui na igreja amanhã. A igreja, eles vão vir um domingo, um dia da semana. E eles vêm, graças a Deus, tem sido bênção, não deixa de vir. Mas os outros 6 você está em casa. Os outros 6 você é responsável por essa semente que você vai regar. Então, essa semente nós de que forma regamos? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando, jejuando e praticando a palavra. Aquele que conhece a palavra, conhece os princípios, os propósitos do Senhor, mas não os pratica, ele fica à mercê do inimigo. Vem um vento e leva ele para qualquer lugar. Qualquer vento de doutrina, qualquer um que passa, sopra uma coisa no ouvido e ele já vai. Porque ele não tem raízes, não está firmado. E quando você começa a regar essa semente que está ali numa terra, a terra já foi boa, a semente é boa, o que acontece com ela? Ela começa a germinar. Ela quebra, primeiro ela quebra, ela racha, depois vai saindo dela as raízes e vai entrando e penetrando no solo. Se o solo não for tratado, o seu coração não for tratado, adubado, retirado das mentiras, fazendo conserto, liberando perdão, fazendo os ajustes, tirando toda a mentira, botando a verdade, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, aquele solo é endurecido. E aí aquela semente, quando ela começa a rachar, que vai saindo aquelas raizezinhas, ela não consegue penetrar, ela não vai conseguir se fixar. Não vai ter sustentabilidade. E aí vem um vento, vem uma mentira, vem um problema e leva a plantinha embora, leva a presença de Deus embora na tua vida. Se o teu coração não for preparado, aí quando vier um problema no casamento, para aquelas que são casadas, aí cadê Deus? Deus não existe. Como é que Deus existe? Se Deus existisse, isso não estava acontecendo. Aí vem um problema no filho, para aquelas que têm filhos. Aí passa aquele vento levando os filhos de problemas, e que todo mundo tem. Mas cadê Deus? Meu Deus, cadê Deus? Onde Deus está? Deus está no mesmo lugar onde Ele tinha que estar, fazendo as mesmas coisas de sempre. Você que talvez não esteja no teu lugar, fazendo aquilo que Deus determinou que você esteja fazendo. Cuidando da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos. É nessa hora que quando o seu solo está adubado, que a semente de Deus começa a enraizar, é aí que vai vir as tempestades. É aí que vem o vento forte. É aí que vem essas horas difíceis. Hora difícil não vem para mim, não vem para você, não vem para o ímpio que está lá fora. Só a chuva só cai na cabeça de um. É assim? Não, não é assim. A mesma chuva cai na cabeça de todos, os mesmos problemas vêm. Quem é casado tem situações no casamento. Só quem é casado tem, quem não é solteiro não tem. Isso nunca me aconteceu também, não casou ainda. Olha só que palavra tremenda. Ainda as solteiras vão casar. Recebe, irmã? As solteiras, pelo amor de Deus. Parece até que nem quer essa bênção, quer um marido em casa. Você não sabe como é bom. Então, amadas, aí essa semente, ela começa o quê? Enraizar. Quando ela começa a enraizar, daí também ela vai. Uma semente, uma planta, quando ela está crescendo, ela cresce para baixo, cresce para cima. Uma planta anômala, ou com características diferentes, peculiares, ela nasce só para cima, e agora tem umas que nascem só para baixo. Tem uns tocos aí esquisito, né? E tem umas que nascem pendurada também. Mas isso são variações. Vamos falar daquilo que é o natural. Ela cresce para baixo, se fixando, e ela vem para cima, que é onde nós vemos. E ali nós começamos a ver aquela planta linda crescendo na sua vida. E ela vai crescendo, ela dá aquele caule, aquele tronco, e aí ela começa a dar as folhas. E aí aquela copa vai enchendo e vai ficando linda. Depois das folhas, o próximo passo é as flores.
As flores simbolizam, se são árvores frutíferas, que vai haver um fruto. Mas uma própria flor, se é uma árvore que só floresce, também é sinal de vitalidade quando ela está florida. Flor de maio, quem tem? A minha começou a dar agora em junho, está perdida do calendário, né? Tadinha. Mas eu acho que eu que não adubei, não cuidei lá, não reguei. Às vezes eu esqueço, viajo, não rego. Aí eu falo para o pastor regar. Quando eu volto, morreu. Aí ele diz, nossa, eu nem percebi. Ou então eles regam quando eu estou chegando. Eu vou chegar num dia, eles afogam a bichinha, eu chego lá, tudo na casa de vocês assim também? Na minha também. Ô, meu pai, a gente já sai em oração e já chega falando, não quero nem ver nada. E aí essa árvore começa a crescer. E aí essa copa vai encher. E ela começa a dar os frutos. Jesus, ele diz lá, quando ele encontrou aquela figueira seca, ele tinha fome. O que ele diz quando ele olhou para aquela figueira? Que ele amaldiçoou. Ele olhou aquela figueira, ele foi procurar. E ele foi procurar uma figueira porque ele tinha fome. Jesus estava andando, tinha fome, viu uma figueira. Ele foi certeiro. Vou lá que lá vai ter uma figueira. Os estudiosos dizem, sabem até que mês que era, porque Jesus sabia que teria fruto naquela época. Mas esse não é, hoje nós não vamos falar sobre isso. E quando Jesus chegou lá, ele viu que não tinha nenhum fruto. Troço seco. E Jesus amaldiçoou. Nunca mais nasça fruto de ti. Jesus está fazendo exatamente isso com a minha vida e com a sua vida. Ele olha para nós, que já recebemos o Senhor Jesus, já plantamos a semente de Jesus na nossa vida, e Ele olha para nós e agora Ele quer ver fruto. Ele quer ver fruto. Na minha vida, na tua vida, Ele quer ver fruto. E vai vir pessoas que vão querer se alimentar em nós. E a gente tem que ter alimento para dar para vidas. Você tem alimentado vidas? Você tem sido alimentador de vidas? Aquelas que estão em célula, são líderes de célula. Você tem alimentado vidas que estão na sua célula? Você tem alimentado mulheres que estão ao seu redor? Desde que nós começamos aqui, ano passado tivemos 2 encontros de mulheres. Eu falei que nós iríamos nos reunir aos sábados para alimentar umas às outras. Mulher não se junta para fazer fofoca. Mulher não se junta para lanchar, para comer. Não, a gente se junta para sustentar umas outras com alimento que vem do alto. Alimento que vem de Deus. É isso que vai fazer com que vocês sejam lindas, viçosas. É isso que nos faz mulheres belas, mulheres bonitas, mas são porque dentro delas mora o Espírito Santo, habita em nós. E aí ele floresce e traz toda uma belezura, uma formosura para fora. E as pessoas veem isso em nós, procuram esse fruto em nós. Jesus procura esse fruto em nós. Então nós temos que saber o que está acontecendo. Por que eu não estou frutificando nessa área da minha vida? Por que eu não consigo ser uma mulher que eu consigo falar algo sobre cura, sobre perdão, sobre família, sobre casamento, sobre marido? Pode ter havido um trauma? Pode. Pode ter havido um trauma, pode estar vivendo uma situação difícil, situações difíceis. Desertos na vida de um homem e uma mulher de Deus são para nos fazer melhor. São para trabalhar o caráter de Deus em nós. São para nos fortalecer. São para dar um fruto melhor, podado. Sabe quando dá aquelas coisinhas mirradinhas, feias, tudo com a casquinha enrusgada, preta, furada? Tem uma debilidade, uma carência. Aí você volta a adubar, vamos lá botar mais terra nesse negócio, vamos regar mais com a palavra de Deus. Irmã, vamos orar, vamos jejuar, vamos para a célula. Vamos orar junto, estou junto contigo nessa luta aí, irmã, estou com você. E vamos lá. E aí vai nascer um fruto lindo. Casca perfeita, brilhante, com vontade de comer. E aí o outro vai olhar para você aqui na igreja e vai dizer, eu quero o fruto daquela mulher. Eu quero estar junto com elas. Eu quero me alimentar desse fruto. Esse fruto me alimenta. Esse fruto não me envenena. Esse fruto me sustenta. Tem gente dentro da igreja envenenando umas às outras.
frutos com gosto ruim, com mau gosto de paladar, feios na aparência, que não alimentam, que não sustentam. Mas nós temos um Deus que é amor. Um Deus perfeito, precioso. E quando nós somos filhas amadas do Pai, nós nos parecemos com o nosso Pai. No livro de Coríntios, primeiro livro de Coríntios, 13. Vamos falar do amor. O amor, Deus, ele não tem amor. Deus não tem amor. Eu tenho amor, Deus tem amor para dar. Não, Deus é amor. É muito diferente de ter e de ser. Vocês têm, muitas vezes nós temos somente amor. Mas nós sermos amor. Ser amor nos faz amar de uma forma incondicional. E Deus é amor. E o amor, como uma das características do fruto, ele vai ser a base, ele vai alimentar todas as outras características que vêm depois. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, faz barulho, mas não é bonito. Não faz diferença. É barulho. Sabe barulho feio? Barulho feio. Não faz diferença. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, de nada valeria. Uma fé, ela tem que estar pautada e baseada em Deus, porque Deus é amor. Sua fé está em Deus. Quando as coisas não vão tão bem, você continua com fé em Deus, que é amor. Ainda que você não veja, está passando uma situação difícil. Essa semana tivemos 2 irmãs da igreja com diagnóstico de câncer, já com cirurgia marcada. Deus é amor. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não está descabelado no trono, gritando, esperneando. Deus está no mesmo lugar. Elas vão passar pela cirurgia. Elas vão passar pela quimioterapia. Sua família vai sustentar em oração, em amor. Nós também como igreja. Mas Deus continua no lugar dele, quer ser Deus. E o que vai acontecer nós não sabemos, mas Deus é Deus. E se Ele está permitindo, é porque Ele sabe a melhor maneira de tratar e arar essas terras que estão ali ao redor. E a nós não cabe questionar. Portanto, até quando vocês ouvirem dentro da igreja coisas desse tipo, por quê? Deus, o Senhor não estava, onde o Senhor estava, o Senhor não viu e tal. Deus vê, Deus sabe e Ele permite. A nós não nos cabe perguntar por quê. É somente passar, glorificar, adorar e seguir a Deus nesse tempo. Tenha fé. Ainda que não dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que dê bondade, dá, sabe, pessoas boas que dão, que doam, se não tiver amor em Deus, você só está fazendo caridade. Quem já frequentou, já foi de outras práticas espirituais, sabe a diferença entre uma caridade e aquilo que você faz em amor em Deus. Em amor em Deus, você sabe o que você tem que fazer pelo próximo. Porque Deus nos permite participar da obra dele de cuidar um dos outros. Então, o dar, a bondade, tem que ter amor. O amor, ele é o quê? Paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor, ele é paciente. Nosso Deus é um Deus paciente. Você é uma pessoa paciente? Você tem paciência com aqueles que ainda não se converteram?
Você tem paciência com aqueles que vêm na igreja, vêm, domingo após domingo, culto após culto, e saem e continuam do mesmo jeito? Você tem paciência com essas pessoas? Você tem amor por essas pessoas? Paciente. Paciência. Não inveja, não se vangloria, nem se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Domínio próprio. Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Domínio próprio. Controlar as suas emoções, controlar a sua carne, controlar a sua maneira. Eu vou fazer, eu acho, agora eu vou fazer, agora eu vou falar. Se Deus não mandou, fica calada, porque você ganha muito mais. As vitórias na nossa vida, na vida de um crente, de um cristão que conhece o Senhor Jesus, as nossas maiores vitórias, elas são dadas de joelho no chão, em oração. Não é de boca aberta, é de joelho no chão. É assim que os casamentos são transformados. É assim que o marido vem para a presença do Senhor. É assim que um filho volta quando vê você orando. Quando vê você em oração com a Bíblia na mão e ele vê, não sei o que ela está fazendo, mas está fazendo um negócio. E os corações vão sendo transformados. É assim. Nós só abrimos a boca, puxa, mas aí a gente não vai falar. Às vezes, né, tem momentos que a gente tem que falar. Se Deus deu a direção, se o seu solo está tratadinho, se você é uma mulher já regadinha, adubadinha, se você tem condição de falar, aí pode ser o tempo certo. Pode ser o tempo certo de você falar, abrir a boca. E gerar, talvez, a sua palavra. Uma palavra certa, no momento certo, vai frutificar, vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma adequada. Uma palavra errada, no momento errado, destrói. Destrói relacionamentos, destrói vidas. Domínio próprio. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, vive em paz. Tem paz na sua casa? Paz. Uma paz que excede todo entendimento. Paz. Paz. Paz é a presença de Jesus na nossa vida. Uma casa sem paz é uma casa que o Espírito Santo não está entrando lá. Às vezes a nossa casa está uma bagunça, uma confusão, uma gritaria. Sai da igreja uma paz, bota o pé em casa, a gritaria começa. O Espírito Santo não está conseguindo acessar, entrar na sua casa. Nessa hora, sabe o que é a hora de você fazer? Calar, vai para o quarto e começa a orar. E repreender esse espírito de confusão dentro da sua casa. Repreender todo espírito de engano, de confusão, briga entre marido, mulher. Marido fala uma coisa, outro falou, saiu do culto domingo, um queria pizza, outro queria cachorro quente. Pede qualquer coisa. Isso é pequeno, gente. Isso não pode gerar confusão. Meus filhos eram menores, aí começava, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Eu falava, ó, amor, o que você quer? Eu falei, Deus o livre, eu quero alguma coisa. Se dois já estão querendo um troço, vai que eu quero alguma coisa. Você decide, mãe. Eu falei, não, vamos parar. Não, a pessoa, você bota eu no enrasco das crianças? Eu quero lá saber, gente, vamos comer qualquer troço. Toma um café, bota um pão. Na minha casa tem café com pão, é coisa maravilhosa. Vai dormir sossegado, descansado. Aí começa a fazer confusão por causa de coisa. Por causa de pão, de cachorro quente, de pizza. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu falei, como? Dá graças a Deus, menino. Pelo amor de Deus. Paz, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O nosso Deus é um Deus de verdade. Olha, se nosso Deus é um Deus de justiça, cuidado com a justiça. A justiça tem que ser de Deus, não a justiça do homem. Tem muita gente que faz plantar na sua casa justiça. Aqui na minha casa é assim. Parece até que abre a Constituição, né? É assim porque, amada, na nossa casa o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. A justiça é dele. Seja verdadeiro sempre. Plante paz. Plante amor. Não se ire, deixa o resto com o Senhor. O nosso Deus é um Deus que diz, faz prova de mim, gente. Gente, que Deus é esse?
Que Deus é esse que faz isso? Faz prova de mim, eu que vou consertar aí as coisas. Vocês já tiveram essa experiência das coisas estar tão virada e Deus vir fazer uma coisa tremenda. Tremenda. Na minha vida eu já tive tantos episódios, tantas ações sobrenatural de Deus. Coisas maravilhosas que eu não sabia o que fazer. Eu chorei e orei. Chorei, viu? Não vou dizer que não chorei, não. Chorei também. Chorei e orei. E Deus é o justo juiz e Ele vem com a verdade. Porque Ele se alegra da verdade. Porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o... Tem crente consertando muita coisa com mentira. Sabia? Tem crente consertando coisas, achando que está consertando coisas. Situação que ele está vendo. A gente não tem que consertar somente aquilo que a gente vê. Uma situação, uma confusão, aquilo ali muitas vezes é momentâneo, passageiro, mas por trás existe raiz, raiz. Lembra a raiz que eu falei? Essa raiz, se for maligna, você tem que arrancar e jogar fora. Existe crente dentro de casa consertando coisas com mentira. Isso não vai para frente. Você foi? Fui. Nem foi. Você viu? Vi. Com esses olhos que é terra de comer. Aí depois fica doente, tem um treco, não sabe por causa de quê. Não estou aqui dizendo que as coisas... Ai, a pastora falou que se a gente faz isso... Não, gente, mas são coisas que a gente vai fuçando e procurando. Aquilo que você planta, você colhe. Isso é certo. A semeadura de Deus é assim. Plantou, você vai colher. Deus não diz aqui, não, filho, planta laranja, que aí se você se comportar, eu vou dar banana. Não. Planta laranja. Aduba a laranjeira. Rega. Vai ler o manual da laranjeira. A laranja bota assim. Eu estou lá com aquelas bonitas lá, que a irmã me deu. Que eu tenho que cuidar. Pô, e aquelas suculentas, misericórdia. Pinga um pinguinho d'água. Bota um monte, morre tudo. Eu gosto de planta que dá água uma vez por semana, que aí dura. Né? Elas ficam assim. Eu gostava de peixe também no aquário, que eles comem, não fala, não faz sujeira. Adorava peixe. Ai, como o peixe era bom, bota comida, eles ficam, não reclamam, não late. Eu gostava, mas agora não estou cuidando mais disso, não. Então, o amor se alegra. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é manso. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Você é mansa. Mansa. Tudo espera no Senhor. Tenha calma. Não atropele as coisas. Se acalme. Aprende a esperar em Deus. Não acelere. A nossa vida com Deus é um processo. Quando uma planta, a gente planta a semente, ela vai crescer e é um processo. A jabuticabeira vai levar anos para dar jabuticaba. Pense. Já pegou uma jabuticaba e fala, meu Deus, em pensar que isso aqui foi plantado talvez há 10 anos atrás. Mas aí, em compensação, você pega um mamão, esse mamão dá em qualquer lugar. Pega em qualquer lugar. São peculiaridades. Assim, com Deus, com a nossa vida com Deus é assim. Ela cresce. O fruto do Espírito, ele é dado com crescimento. Uma criança que acabou de nascer, nasceu num lar cristão, bonitinho, veio aqui, foi apresentada. Essa criança, ela tem fruto do Espírito? Não. Ela não tem. O Espírito Santo, nós já oramos, abençoamos, consagramos ela ao Senhor e ao Espírito Santo ali. Mas ela vai crescer. Ela não sabe falar ainda, ela não aprendeu, não tomou papinha, não tomou leitinho, não comeu, não está andando, está engatinhando. E a gente vai regando a criancinha, a sementinha vai crescendo. Aí a gente vai vendo o fruto. Hoje em dia, com 2 aninhos, a gente já vê o fruto aí numa criança. Se o frutinho for bom, você tem que, varinha nele. Não é assim que diz? Varinha lá, guardadinha, para ir. E assim vai indo. Então, é um processo. Então, na nossa vida aqui, eu estou vendo mulheres maduras. Só vi 2 menininhas pequenas lá, estão lá fora brincando. Mas somos mulheres maduras. Nós já temos condição de dar frutos. Mas tem aquelas que se converteram também há pouco tempo. Tem aquelas que são mais antigas na caminhada. Aquela que a terra a gente já tem que estar cavucando, tirando as pedras, tudo. Botando terra nova, que isso é bom também. Não pensa que não é bom. É bom. É bom, pastora, você está sempre... Não, de vez em quando eu tenho que cavucar meu marido me cavucar aqui as coisas, tudo. A gente cavuca um outro, rega, bota pé, né? Porque precisa. Todo mundo passa por esse tempo de poda, esse tempo de adubar, esse tempo de cortar. Isso que aconteceu não foi legal. A nossa vida é um processo.
A nossa vida é um processo, a nossa vida é uma caminhada. Hoje eu conheço vocês, aqui estou conhecendo desde o ano passado. Daqui a pouco vai chegar novas mulheres. Todo mês vem mulheres... Todo mês vem mulheres novas para a nossa igreja, não vem? Aí a gente começa de novo a caminhada. De novo a gente tem que frutificar, e assim vai o nosso fruto. Uma situação, um trauma, ele pode ser impeditivo de nós frutificarmos? Pode, mas não deve. Porque é aquele que está plantado no solo bom e fértil. Aquele que está firmado numa terra, não vou dizer aqui numa rocha, mas em Jesus, numa terra, e aquele que é regado com a palavra, esse vai frutificar. Não tem errada. O amor nunca perece, mas o amor nunca perece. Ele é o quê? Longânimo. O amor é longânimo. O amor é longânimo, seja paciente, olhe para frente. Jesus, quando nós nos convertemos, nascemos, ele não olha para nós aqui, ele olha sempre para nós como um processo. Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de processar, de acontecer as coisas. Cada um tem um tempo, nós temos que saber também esperar, respeitar o tempo um dos outros. O amor é o principal. O amor, ele vai alavancar todos as outras características do fruto do Espírito. Aqui diz assim: se não tiver amor, de nada valeria. Você tem fé, mas tem que ter amor. Você é bom, mas tem que ter amor. Você é longânimo, mas tem que ter amor. Você é paciente, você tem domínio próprio, mas você tem que ter amor. Porque se você tiver todas essas coisas, mas você não tiver o amor, porque Deus é amor, pode ser que você esteja fazendo só por sua força própria, por si próprio. O amor, ele não se compra. O amor, ele não se compra. Muitas vezes, nós temos comprado, feito trocas para nos sentir amadas por coisas, pessoas, mas o amor, ele não se compra. O amor, a gente não vive por aí. Aliás, nós vemos muitas pessoas de carência de amor, principalmente no que diz respeito a um amor de família, seja marital, seja de filho, querendo, desejando e não sendo amada. Isso é muito, muito triste. O amor, ele não é comprado, o amor é doado. Uma pessoa que tem Jesus no coração, que serve a Deus, ela ama. Ela ama. Ninguém pode chegar aqui para mim e, pastora, eu quero comprar o seu amor. Não, eu já amo. Sabe que antes de eu vir para cá, a gente já amava a igreja? E a gente nem conhecia, mas Deus já tinha posto amor. Porque a gente falou para Deus, se for plano do Senhor, que a gente vai, ó, que a gente estava exercendo outras atividades. Se for plano do Senhor, que a gente vá, o Senhor planta amor em nós. E Deus começou a plantar amor. Quando a gente veio para cá, parecia que eu já conhecia todo mundo há tanto tempo. Parecia tudo é assim, quando Deus está no negócio, quando Deus vai à frente, a gente vê como ele faz as coisas com perfeição. Não precisa ter manipulação, não precisa ter mentira, não precisa ter negocinho, não precisa ter mãozinha, ter patrocínio aí, não precisa. Só tem que ter o Todo-Poderoso no comando. O amor não se compra. O amor, não há como você dizer que conhece a Deus, que serve a Deus, se você não ama. Não tem. Se você conhece a Deus, eu amo. Então isso é bom para vocês se autoanalisarem. Nossa vida, quando nós ouvimos uma pregação da palavra, uma ministração, seja aqui, seja no YouTube, onde for, nós nos analisamos. Se há algo na sua vida impeditivo, eu não amo tal pessoa, eu estou com dificuldade nessa área, eu aceitei Jesus, mas eu não consigo amar, é um amor que eu não estou entendendo. Então você precisa passar talvez por um processo de cura, de transformação, liberar perdão em algumas áreas da sua vida. Porque o amor, ele é muito natural, gente. Ele é muito natural. O amor de Deus, assim, você quando ama uma pessoa, você não se preocupa. Você vê uma necessidade, você não se preocupa quem ela é, de onde ela é, se ela é casada, se ela é solteira, o que ela fez, se ela se prostituiu, se ela usa droga. Você não vê isso. E Deus não vê isso, sabia?
que você veio lá, né? Porque Jesus lá na cruz, ele olhou, lembra quando Jesus estava lá sendo crucificado, que tinha os dois assaltantes do lado dele, o que ele falou para outro? Ainda hoje você vai estar comigo. Ainda hoje, aquele homem que foi assaltante, era um ladrão, aí sossega, daqui a pouco você vai estar comigo lá no paraíso. E talvez lá embaixo tivesse tantos, estavam tudo na igreja, tudo lá, cheio de verdade, cheio de justiça, cheio de critério. Opa, vocês aguentam aí mais um bocadinho? Que os ladrões aqui estão indo comigo. Então, se você fizer coisas, mas você não tiver o amor de Deus, você não expressa, não exterioriza Deus na sua vida. O amor vence o pecado. Quem ama a Deus não vive em pecado. Quem ama a Deus não vive em pecado. Eu falei aqui, o pecado pode ser um acidente, um pequeno acidente. Nós pecamos, gente. Não estou vindo aqui para falar que ninguém peca, não, pelo amor de Deus. Mas a gente conserta. O pecado, ele tem que ser como um cisco no seu olho, que fica irritativo. Uma irritação. Já teve um cisco no olho? É horrível, não é? Aí você tem que tirar logo. É assim que tem que ser o pecado. Quando você comete, você já sabe o que você fez. Você é assim? Tem gente que não, que peca, nem sabe. Eu fiz isso? Não. Não, mas eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. Não, eu tinha que fazer. Alguém tem que fazer. Eu fiz, não, mas não. Foi engano. Porque está tão acostumado. Está tão acostumado com o pecado que já não vê o que faz. Quem diz que ama a Deus não anda em pecado. Ele vai lá logo se corrige. Então, vocês têm que pedir a Deus, Senhor, se eu fizer algo que não te agrada, me incomoda. Sabe, incomodação de querer pegar logo um telefone, ligar. Olha, minha irmã, é o seguinte, aconteceu isso, ó, me perdoa. Você... Gente, às vezes eu venho aqui na igreja, é tanta gente, né? E às vezes eu chego em casa e eu falo, puxa vida, não dei um abraço na irmã. Meu Deus, passei do lado, vai pensar até que... Mas, vocês sabem, às vezes é muita coisa realmente, não dá tempo de dar um abraço em todo mundo. Mas são detalhes que a gente tem que estar assim, afinada com o Espírito Santo. Se você não estiver afinada, sensível ao Espírito Santo, você vai entrar, sair, fazer acontecer, bater porta, dar palavra ruim. Às vezes dentro da sua casa está exatamente assim. Falando alto, gritando, maltratando, sendo indiferente. Porque acostumou com esse tipo de coisas. O amor de Deus, ele é muito maior que o nosso pecado, diz lá, Provérbios 10. Quero ler com vocês, para nós terminarmos. Provérbios 10, 12, diz assim: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todo o pecado. O amor cobre todas as coisas. Quando nós pecamos, mas amamos a Deus, servimos a Deus, Ele olha para nós e o amor dele cobre todo o pecado. Nos libera, nos alivia de qualquer fardo e qualquer peso. Se você anda em algumas situações de pecado, tem passado algumas lutas que você não tem conseguido sair, mas que isso não está te incomodando, você precisa pedir que o Espírito Santo traga convencimento para a sua vida. Traga renovo para a sua vida. E por último, o amor, ele não é parcial, ele é imparcial. Ele é para todos. O amor não é para A, para B. Deus não ama assim. O amor de Deus não é seletivo. Ele é para todos. Deus ama a todos. Sabia que Deus ama os espíritas? Não estou aqui fazendo nenhuma apologia, nenhuma outra falsa religião que não está na Bíblia. Mas Deus ama. Sabia que Deus ama um estuprador? Sabia que Deus ama? Deus ama. Deus ama um homossexual. Deus ama. Deus é amor. O amor de Deus é completo. E nós precisamos ter esse amor. Lá no livro de Pedro, não é Pedro, é 1 João. Primeiro João 4,19.
diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É só por isso que nós podemos amar. Porque Deus nos amou primeiro. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, nós não estaríamos hoje aqui. Ou se estivéssemos, não teríamos um Deus alinhando toda a nossa vida, nos levando a um local de cura e transformação. Feche seus olhos. Deus falou com você nessa tarde. Tem sido difícil você expressar o fruto do Espírito na sua vida? Coloque sua vida agora diante de Deus. Fala aí agora você e Deus. Daqui a pouco você vai falar num grupo, mas muitas vezes você pode ficar envergonhada de alguma situação ou outra. Mas com Deus você pode falar tudo, absolutamente tudo. Fala para Deus aí qual tem sido a sua dificuldade. Qual tem sido o seu pecado. O que tem te afastado de Deus e muito mais. E também o que tem te afastado das pessoas. O que tem impedido das pessoas verem o Senhor na sua vida. O que tem te impedido de ser uma mulher de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, quero colocar, Pai, a vida de cada mulher aqui diante do Senhor. Só o Senhor conhece cada uma delas. De onde elas vieram, o que elas passam, o seu contexto familiar, a sua rotina, as lutas, as dificuldades, só o Senhor conhece, Deus. Mas Espírito Santo de Deus, visita cada uma delas, Deus. Visita, Deus. Transforma corações. Só o Senhor pode trabalhar nesse solo, Pai. Só o Senhor pode trabalhar no coração, Deus, de cada uma delas. Só o Senhor pode trazer o novo de Deus, Pai. Só o Senhor pode fazer com que uma semente brote, germine, enraize, cresça e frutifique. E faça daqui, Pai, mulheres segundo o teu coração, Deus. Senhor, eu repreendo toda ação maligna sobre a vida delas, toda mentira que está sendo plantada, todo medo, todo temor, toda tristeza, todo laço de Satanás, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, Deus. E eu declaro vida sobre essas vidas. Eu declaro, Senhor, que essas mulheres vão frutificar. Segundo a tua palavra, Deus. Gera amor, Pai, nos seus corações. Gera amor, Pai. Gera a paz que excede todo entendimento. Gera alegria. A alegria que vem do Senhor é a nossa força. Mansidão, domínio próprio. Enche elas, Deus, de domínio próprio. Temperança. Sejam longânimas, bondosas, misericordiosas, Senhor. E levanta um exército de mulheres forte, poderoso para avançar, Deus. Que todas as suas batalhas, todas as suas guerras sejam aquietadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meninas.